pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, amor e misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, tua igreja te adora. Nós viemos fazendo uma série de mensagens sobre o Sermão da Montanha. E essa mensagem de hoje seria uma das últimas, né? É o término ali do Sermão da Montanha, em Mateus 7, do verso 21 até o verso 29. Mas como o Senhor me incomodou para estar compartilhando com os irmãos sobre esse texto, assim o faremos. Porque eu creio que seja um momento bastante oportuno para que a gente possa estar refletindo nesse texto. Quero que você abra então sua Bíblia em Mateus 7. Nós vamos ler do verso 21 até o verso 29, amém? Mateus 7, 21 até o 29. Diz assim a palavra do Senhor: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome nós não expulsamos demônio? E em teu nome não fizemos maravilhas? Então direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso,
a multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Pai, fala conosco, ó Deus, através da Tua palavra. Usa-nos, ó Deus, como boca Sua, como canal de bênção, ó Deus, a todos aqueles que estiverem nos ouvindo, ó Pai, desse momento. E a todos aqueles que também, ó Deus, hão de ver esse vídeo e nos ouvir, ó Deus, futuramente. Te clamamos, Senhor, em nome de Jesus, esconda-nos, ó Pai, debaixo, ó Deus, da Tua cruz, debaixo da Tua mão, Senhor, poderosa mão, que possamos ser usados por Ti, em nome de Jesus. Amém. O texto em Mateus 7, a partir do verso 24, ele vai falar sobre duas casas. Jesus aqui está usando uma alegoria, né? Ele está usando um exemplo de duas casas que foram construídas, uma sobre a rocha e outra sobre a areia. O que eu acho bastante interessante nesse texto é que Jesus está aqui finalizando um sermão. Ele chamou a multidão para si, né, ali no monte, começa a pregar para essa multidão, começa a falar para essa multidão, e aí nesse momento aqui ele está finalizando tudo aquilo que ele havia falado. E o texto ele começa dizendo assim, no verso 24, todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica. E aí nós vamos ver que Jesus não está falando apenas das casas, não está dando apenas exemplo das casas. Se nós voltarmos um pouquinho, o Sermão da Montanha, ele começa em Mateus 5, né? Começa com as bem-aventuranças. Depois de Mateus 5, 17, vai falar sobre Jesus veio cumprir a lei. Mateus 5, 27, vai falar da questão do adultério. Depois nós temos aí também, falando sobre amor ao próximo, aqui a questão do adultério também fala do divórcio. Mateus 6 vai falar sobre a questão da esmola. Mateus 6,19 vai falar sobre os tesouros nos céus. Mateus 6, 25 vai falar dos cuidados e as inquietações. Mateus 7 vai falar que nós não devemos julgar, né, praticarmos o juízo temerário, não devemos julgar as pessoas. Mateus 7, versículo 7, vai falar sobre a oração e sobre a perseverança. E Mateus 7,15 fala sobre os falsos profetas. E aqui Jesus está dizendo, aqueles que ouvem a minha palavra e as praticam. Talvez você abra a Bíblia na sua casa e comece a ler a palavra de Deus, né? E essa palavra está falando ao seu coração. Talvez você ligue a televisão e tenha lá um pastor trazendo uma mensagem da palavra de Deus, né? E eu quero ressaltar isso, porque nem sempre aquilo que nós ouvimos é referente à palavra de Deus, mas quando se traz uma mensagem da palavra de Deus, referente à palavra de Deus, né? Nós estamos ouvindo da palavra. Mas será que nós estamos praticando? Jesus aqui ele fez todo um sermão. E no final ele está dizendo para aquelas pessoas, aqueles que ouvem a minha palavra e as praticam. Será que nós somos praticantes da palavra do Senhor? Eu não estou perguntando para você se você é praticante do Evangelho. Não. Eu não estou perguntando para você se você vai a uma igreja frequentemente. Não, não é isso que eu estou perguntando para você. Eu estou perguntando para você se você é praticante da palavra de Deus. Estou perguntando para você se você cumpre aquilo que Deus deixou para você, escrito em sua palavra. Eu já ouvi e acho muito interessante, né, algumas pessoas que fazem alusão a dizer que a Bíblia é nosso livro de regra, de fé e prática. Outros também dizem que a Bíblia é o nosso manual, né? São coisas bastante interessantes, porque o fabricante, quando cria um aparelho, ele cria um manual de uso para esse aparelho. E você sabe que se você usa o aparelho de uma forma errada, o que vai acontecer? Esse aparelho vai, né, se queimar. E quando nós não seguimos a palavra de Deus, é bem provável que nós também venhamos a nos queimar, venhamos a nos prejudicar. Porque nós estamos deixando de seguir aquilo pelo qual o nosso Criador nos criou,
para o qual o nosso Criador nos criou. Aqui Jesus está dizendo, aquele que ouve minhas palavras e a pratica. E aí ele vai dar dois exemplos, ele vai dar exemplos de duas casas, ele vai usar uma alegoria aqui de duas casas. Duas casas. Eram duas casas, no meu entender, iguais ou bastante semelhantes. Eram duas casas, no meu entender, comum, em que você olhava para essas casas e você não notava a diferença entre essas casas. Né? Quantas vezes nós olhamos para determinadas coisas, né, e não conseguimos, né, notar a diferença, porque nós estamos olhando de uma maneira superficial. Jesus fala que essas casas eram iguais. E o que iria acontecer também eram coisas que iriam acontecer a uma casa, iria acontecer a outra casa. Na parte de cima da casa não tinha diferença nenhuma. Você olhava e as casas, aqui está dizendo que eram duas casas totalmente iguais. Eu quero fazer algumas alusões aqui, alguma reflexão sobre esse termo casa. O que te lembra casa? O que te lembra casa? Casa lembra nosso lugar de segurança. Casa lembra proteção. Casa lembra o nosso lugar de abrigo. Mas aqui também eu quero ousar a pensar que casa também pode lembrar o quê? O nosso coração. E eu quero ousar mais ainda em pensar que casa, aqui, ele pode significar um projeto de vida. Quantas pessoas criaram sonhos, criaram projetos, e de repente viram esses projetos ruírem, viram esses projetos caírem, viram esses projetos se acabar, porque esses projetos não tinham um alicerce sólido, esses projetos não tinham uma base sólida. E aí eu pergunto, né, aonde você está colocando a sua casa com relação à segurança? Em quem você está confiando? Aonde que você está colocando o seu alicerce para que a sua casa seja segura? Em quem você está colocando o seu alicerce para que haja proteção sobre a sua vida? Em quem você está colocando o alicerce da sua casa, para que a sua casa seja de verdade um abrigo, um lugar onde você possa se sentir protegido? Como eu falei que eu ia criar algumas situações, né, aqui, e aí eu quero te perguntar a você, em quem você está colocando, ou a quem você está entregando o seu coração? A Bíblia diz lá em Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei, serei com ele e ele comigo. Jesus quer fazer morada na casa do seu coração. Jesus quer tornar da sua casa uma casa, um lugar de segurança. Jesus quer tornar da sua casa um lugar de proteção. Jesus quer fazer da sua casa um lugar de abrigo. Jesus quer fazer do seu coração um lugar de sua morada. E Jesus quer fazer também do seu projeto de vida também um projeto dele. Mas isso tudo se resume ao que ele está dizendo aqui no início. Se alguém ouvir as minhas palavras, se alguém ouvir essas palavras e a praticar. Eu aconselho a você depois ler Mateus de 5 até o 7. É uma lição muito grande que Jesus está trazendo para a gente. No Sermão da Montanha, nós vemos Jesus confrontando algumas autoridades religiosas. No Sermão da Montanha, nós vemos Jesus confrontando ou quebrando alguns paradigmas. No Sermão da Montanha, nós vemos Jesus indo além daquilo que nós imaginávamos que seria o certo. Leia Mateus 5 até o 7. Quero caminhar um pouquinho mais com você, e o texto vai continuar dizendo para a gente aqui, no versículo 25, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava alicerçada sobre a rocha.
E aí algo muito importante de nós refletirmos. O fato de você estar alicerçado sobre a rocha que é Cristo. O fato de você estar servindo a Deus. O fato de você ter um comprometimento com o Evangelho, um comprometimento com a obra de Cristo. Nada disso vai impedir de que você também passe por lutas. Nada disso vai impedir de que você também passe por dificuldades. Mas o texto deixa para a gente claro que mesmo diante da luta, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos problemas, sabe o que vai acontecer com você? Você vai conseguir resistir. Você vai conseguir superar. Você vai conseguir dar a volta por cima. Ah, mas vai dar tudo certo? Não. Não, porque a nossa visão humana, a nossa ótica humana, ela tem uma consideração de que as coisas estão certas quando as coisas estão bem, quando tudo está caminhando de maneira agradável. Mas na ótica divina, às vezes as coisas parecem um caos, às vezes as coisas estão assim de uma maneira que você não entende, mas Deus está trabalhando nesse momento na sua vida. Vocês imaginam Jesus, o Filho de Deus, deixou sua glória, deixou o seu trono e veio viver aqui junto conosco, veio viver de forma humana. Tu imagina o que essa vida foi para Jesus? Essa vida foi para Jesus um caos. Ele teve sede, ele teve fome, ele foi tentado. Foi um caos para Jesus. Mas Jesus tinha um propósito a cumprir. Ele tinha uma ordem determinada por Deus, ele tinha um mandamento de Deus. E Jesus veio e cumpriu o seu propósito, cumpriu o mandamento de Deus, cumpriu a vontade de Deus na vida dele. Eu penso que foi tão difícil para Jesus se esvaziar de toda a sua glória, Jesus se entregar, viver como ser humano. Foi tão difícil para Jesus, que naquele momento ali, onde a percepção dele mostrava que ele ia passar por um sofrimento muito grande, naquele momento ele ora ao Pai, e ele chega a dizer: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas contudo, seja feita a sua vontade. O fato da sua casa estar alicerçada na rocha, o fato da sua vida estar alicerçada na rocha, isso não quer dizer que você também não vai passar por lutas. Isso não quer dizer que você também não vai passar por dificuldades. Mas eu garanto uma coisa a você. Como nós estamos dizendo aqui, você vai passar. Talvez essa pandemia tenha enfraquecido a sua fé. Talvez essa pandemia tenha tirado pessoas que você ama. Talvez essa pandemia esteja deixando você assim de uma maneira dilacerado. Eu quero dizer para você, vai passar. Vai passar porque você deve estar com a sua vida alicerçado na rocha que é Cristo. Vai passar porque um dia tudo isso aqui vai passar. Tudo isso aqui vai passar. Quando quiseram fazer de Jesus rei, Jesus falou: o meu reino não é deste mundo. E às vezes ainda existem cristãos que teimam em querer levar uma vida nesse mundo, viver uma vida nesse mundo e viver somente nesse mundo. Nós precisamos pensar que nós temos um céu de glória nos esperando e que tudo isso aqui irá passar. Essa casa, embora firmada na rocha, essa casa soprou os ventos contra essa casa. Essa casa, embora firmada na rocha, vieram águas contra essa casa. Essa casa, embora firmada na rocha, vieram dificuldades sobre essa casa. Mas a palavra deixa claro que essa casa, no versículo 25, e desceu a chuva, e correram os ventos, e assopraram os ventos, e combateram contra ela, e ela não caiu. Talvez você possa até se abalar, mas eu tenho certeza que você, firmado na rocha que é Cristo, você não irá cair. Quero caminhar mais um pouco com você e refletir sobre a rocha que é Cristo. O salmista, várias vezes, ele usa esse termo rocha. Rocha. Salmo 40, versículo 2. Tirou-me os pés do lamaçal e colocou meus pés sobre uma rocha.
Ele estava num lugar terrível, ele estava num lugar onde ele estava se afundando. E muitas pessoas às vezes passam por momentos assim. E Deus pega essa pessoa, tira desse lamaçal, tira desse lugar de dificuldade e firma os pés sobre a rocha. Você quer firmar os seus pés sobre a rocha que é Cristo? Olhe para o alto. Olhe para o alto. Olhe menos para essa terra. Olhe menos para esse mundo. E olhe mais para o alto. Falar um pouquinho aqui da nossa viagem. Como eu falei para os irmãos, nós oramos, clamamos ao Senhor, pedimos a possibilidade de nós fazermos essa viagem. Vimos alguns milagres, né, para que nós pudéssemos iniciar a nossa viagem. E na ida, sofremos um pequeno acidente. Né, batemos numa moto, uma moto daquela bem grande, graças a Deus o motoqueiro não se machucou. Ficamos com prejuízo. E uma coisa que eu cheguei no Rio e pude observar, a parte da frente do meu carro, que poderia ser atingida, foi atingida. Quebrou-se um farol, quebrou um para-choque, mas a parte do motor, Deus poupou a parte do motor. E aí eu pude continuar a viagem. A maneira que aquela moto apareceu e como nós batemos, até hoje eu não entendo muito bem. Mas o que eu sei é que a boa mão de Deus estava ali cuidando de mim. Meu carro havia baixado muito óleo, eu tinha feito o motor há pouco tempo e eu não sabia, o óleo estava baixando muito rápido. Meu carro tinha baixado muito óleo e se aquela moto não tivesse batido em mim, ou se eu não tivesse batido naquela moto, eu poderia estragar o motor do meu carro e a viagem teria terminado ali. Como eu falei aqui anteriormente, na minha ótica, na ótica humana, na ótica de qualquer pessoa, bater com um carro é uma coisa ruim. Ter um prejuízo no carro por uma batida é uma coisa péssima. Mas Deus providenciou essa batida. E eu creio dessa forma. Talvez outros creiam de outra maneira. Para que eu pudesse seguir viagem. Porque senão o motor do carro teria parado. E aí o prejuízo seria muito maior. Vão haver os problemas sim, vão haver as lutas sim. Fizemos um propósito, um plano de estarmos 30 dias ali no Rio de Janeiro e retornarmos aqui para Marituba. Quando tentávamos retornar, tivemos um problema com o carro, um problema de documentação, que nós não tínhamos ciência, e isso fez com que nós retornássemos ao Rio de Janeiro, ficássemos lá aproximadamente mais 20 dias, para que nós voltássemos a seguir viagem. Gostaríamos muito de já ter retornado, gostaríamos muito mesmo, do fundo do coração. Mas havia um propósito de Deus para nós voltarmos até o Rio. Havia um propósito de Deus para nós estarmos mais um tempo lá no Rio. E quando no meio do caminho, aquele policial rodoviário federal me parou e fez com que eu retornasse ao Rio de Janeiro, uma distância de umas 3 horas de viagem mais ou menos, eu fiquei imaginando, falei, agora, como é que eu vou resolver esses problemas? E graças a Deus foi tudo resolvido. E podemos estar aqui hoje de volta. Quando nós estávamos viajando de volta, outro problema, outra dificuldade, questão das chuvas, as estradas muito esburacadas, e aí o carro teve um problema mecânico, quebrou os 2 rolamentos traseiros. Mas Deus é tão bom que aonde quebrou o rolamento, onde nós quebramos, na parte da estrada onde nós quebramos o carro, conseguimos socorro, conseguimos mecânico, podemos arrumar o carro e seguirmos viagem. Veja bem, irmãos, as lutas vão vir, as dificuldades vão vir, os problemas vão vir. Agora, onde está firmado? Ou em quem está firmada a tua fé? A palavra nos ensina, olhando para o alto, olhando para o alvo que é Cristo, olhando para cima. Elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu não me canso de falar. Tem pessoas esperando socorro da Covid numa vacina. Tem pessoas esperando socorro da Covid em um governo. Tem pessoas esperando socorro da Covid em alguma coisa que o homem possa fazer. Socorro da Covid vem do Senhor.
A guarda vem do Senhor. O cuidado vem do Senhor. A proteção vem do Senhor. O livramento vem do Senhor. Ah, mas morreu muita gente, morreu pastores, é verdade. Mas nenhum desses pastores morreram fora do tempo de Deus. Nenhuma das pessoas que estão morrendo fora do tempo de Deus. Você pode ter certeza disso. Você pode ter certeza disso. A Bíblia diz: há tempo de nascer e tempo de morrer. Estou sendo fatalista? Até parece que sim. Mas o que eu reconheço é que Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle do caos. Ainda que haja o caos, Deus está no controle. Tem coisas que Deus não gostaria que a humanidade passasse. Tem coisas que Deus não gostaria que acontecesse na sua e na minha vida. Deus não gostaria. Mas muitas vezes Deus permite para que haja um crescimento. Muitas vezes Deus permite porque nós procuramos certas situações. Mas Ele ainda assim, Ele continua no controle de todas as coisas. Já estamos encerrando. Falando de rocha, 2 Samuel 22, 32 diz: pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha senão nosso Deus? Quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha senão nosso Deus? Para que a sua vida possa estar firme, você precisa estar alicerçado na rocha. E não há outro, e não há outra rocha, e não há outro lugar. 2 Pedro 2,10 vai falar que ele é pedra viva. Em outro texto diz que ele é a rocha, né, ou a pedra que os edificadores, a pedra angular, que os edificadores rejeitaram. E pela misericórdia, um dia esse evangelho chegou para mim e para você. Um dia essa graça, boa nova da salvação chegou para mim e para você. E que você não rejeite. Que você não rejeite a salvação em Cristo Jesus. O texto continua dizendo: aqueles que ouvem essas minhas palavras, né, diz lá, e as praticas. Eu quero voltar um pouquinho com vocês, para que a gente possa finalizar. Mateus 7, versículo 15. 7,15 diz assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bom fruto, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar bons frutos, nem a árvore má a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-te no fogo. Portanto, pelos seus frutos já conhecereis. Nem todo aquele, o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Aqui em Mateus 7, 21, mais uma vez Jesus está sendo claro. Não adianta só você ouvir do Evangelho. Não adianta só você ouvir da palavra de Deus. Você precisa praticar. Você precisa servir ao Senhor. Versículo 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônio? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Olha que coisa tremenda, irmãos. Coisa tremenda. Pessoas que se julgavam cristãs, pessoas que achavam que estavam fazendo a vontade de Deus, se diziam estar fazendo a vontade de Deus. E essas pessoas naquele dia, elas se apresentam para o Senhor: Senhor, em teu nome nós não fizemos isso. Às vezes nós confundimos o servir a Deus com obras. Há uma diferença entre servir a Deus e obedecer a Deus. Anote isso aí, anote. Porque há uma diferença entre servir a Deus e obedecer a Deus. Quero dizer para você, e me perdoe a maneira que eu vou falar e como eu vou falar, servir a Deus até Satanás serve.
porque ele é obrigado a servir. Mas ele não foi obediente a Deus. Ele se rebelou contra o pai. Servir a Deus, a mula de Balaão serviu. Ela impediu que Balaão prosseguisse. Servir a Deus é qualquer coisa. Agora, obedecer a Deus é fazer a vontade dele, é servir com obediência, é servir fazendo a vontade dele, fazendo o querer dele. Essa é a grande diferença. Essas pessoas aqui, elas achavam que estavam servindo a Deus, talvez até estivesse servindo a algum propósito de Deus, mas não estavam obedecendo a Deus. E aí a palavra de Jesus para essas pessoas vai dizer o seguinte: então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Apartai-vos de mim, porque não vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Como é que você está? Como é que está a sua caminhada? Você está apenas servindo? Ou você está obedecendo realmente ao Senhor? Versículo 27 diz: e desceu a chuva, e correram os rios. Perdão, versículo 26. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu as chuvas, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Vocês viram, irmãos? Os ventos são os mesmos, os rios são os mesmos, as águas são as mesmas, as dificuldades são as mesmas. Só que tem que essa casa, que está edificada sobre a areia, essa casa ela vai ruir, essa casa ela vai cair, porque ela não tem um alicerce. Eu morei no estado, num lugar, eu vou fazer uma brincadeira aqui, isso não acontece aqui em Belém, apesar de muita chuva, onde os alicerces não eram feitos de maneira segura. E aí o que você mais via era casas que apareciam rachaduras, porque não tinham alicerce, então as paredes cediam. A casa da nossa vida precisa estar alicerçada em Cristo. O nosso evangelho precisa estar alicerçado na palavra de Deus, precisa estar alicerçado em Cristo. Os ventos são os mesmos, as lutas são as mesmas, as dificuldades são as mesmas. A diferença vai estar no alicerce, vai estar naquilo que as pessoas não veem. Talvez você demonstre para a pessoa uma coisa e você seja outra, não adianta. Deus conhece o teu profundo. Talvez as pessoas olhem, mas o irmão fulano, a irmã fulana, não adianta. Deus conhece o alicerce, aonde que está alicerçada a sua fé, aonde que está alicerçada a sua vida. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os considerava como tendo autoridade e não como os escribas. Como é que está o alicerce da nossa vida? Qual é o testemunho que nós estamos passando para as outras pessoas? Será que nós estamos realmente alicerçados? Venham os ventos, venham as dificuldades, venham as lutas, e ainda assim nós não vamos cair. Quero dizer para você, que eu não estou dizendo essa noite que você não vai ter problema. Não estou prometendo para você que você não vai passar por dificuldade. Eu estou dizendo para você que você não vai cair. Porque você está firmado na rocha, que é Cristo. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que Deus te abençoe grandemente. Vou estar orando por você e pedindo ao Senhor que aquilo que nós não podemos falar, que aquilo que nós não tivemos condições de transmitir, o Espírito Santo de Deus possa estar no seu coração, né, trabalhando e mostrando para que você possa segui-lo verdadeiramente, para que você não seja apenas um ouvinte, para que você seja realmente um praticante da palavra de Deus. Curva a sua cabeça onde você está. Nós vamos estar orando e agradecendo a Deus por esse momento aqui. Pai, a Ti toda a honra, todo louvor, a Ti toda a glória, Senhor.
Pai, em meio a essa pandemia, em meio, ó Deus, a essa luta no qual a humanidade, ó Pai, está passando, Senhor. Queremos, ó Pai, levantar a nossa voz aqui para glorificarmos o Teu nome, Senhor. Queremos levantar a nossa voz aqui, ó Deus, para dizermos, ó Deus, que apesar das lutas, apesar das dificuldades, apesar da pandemia, apesar da falta de recursos, Senhor, nos hospitais, Senhor, apesar de tudo isso, nós ainda assim queremos glorificar o Teu nome, ainda assim queremos continuar crendo em Ti, porque sabemos, ó Deus, que fora de Ti não há salvação. Papai Abacuque entendeu muito bem, ó Deus, muito bem isso, quando ele disse que ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, ainda assim eu adorarei ao Deus da minha salvação. Abacuque entendeu que mais importante do que tudo que houvesse nesse mundo era a salvação, era a comunhão dele contigo, era estar em paz com o Senhor. Abacuque entendeu isso. E, ó Deus, que a tua igreja possa entender isso. Que mais importante do que tudo que nós venhamos passar nesse mundo, que a nossa comunhão contigo deve estar em primeiro lugar. Papai, ajuda-nos, ó Deus, ensina-nos, ó Deus, a firmarmos os pés sobre a rocha. Ensina-nos, ó Deus, a olharmos para o alto, olharmos para Ti, Senhor. Papai, não nos deixe, ó Pai, fazer como Pedro, que depois de estar andando sobre as águas, olhou para os ventos, olhou para as dificuldades e afundou. Ó Pai, não nos deixe fazer, ó Deus, como muitos dos Teus servos, ó Pai, que depois de serem usados por Ti, de serem bênção, ó Pai, na Tua mão, terminaram as suas vidas, ó Pai, de maneira trágica, terminaram as suas vidas de desobediência. Ó Pai, não deixe, Senhor, que possamos, ó Deus, firmar os nossos pés, ó Deus, que possamos, ó Deus, firmar a nossa caminhada, que possamos firmar a nossa fé em Ti, Senhor. E ainda que venham os ventos, ainda que venham as lutas, ainda que venham as dificuldades, ainda assim possamos glorificar o Teu nome e agradecer a Ti, porque tudo nessa vida vai passar um dia, mas também um dia nós vamos apresentar a nossa alma a Ti. Também um dia nós vamos nos apresentar diante de Ti. E, ó Pai, queremos nos apresentar, ó Pai, para ouvirmos de Ti. Vinde, benditos do meu Pai. Faça isso conosco, faça isso com cada um dos Teus servos, Senhor, que ouve essa palavra, ouve essa mensagem nessa noite. Te agradecemos por todas as Suas bênçãos, te agradecemos por todos os livramentos que Tu nos deste, Pai, durante a viagem. Te agradecemos, ó Deus, por todos os livramentos, ó Pai, que Tu tem dado a cada um dos irmãos. Te pedimos uma semana de paz, uma semana abençoada, uma semana, ó Pai, de proteção, Senhor, para os Teus servos e para a família dos Teus servos. E que ainda que venham os ventos, ainda que venham as lutas, ainda que venham as dificuldades, Senhor, que eles não venham cair, mas venham estar firmes na rocha que é Cristo. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus.